Eu lembro de uma vez que eu estava na casa do seu Pedro. Seu Pedro, claro, um nome fictício. Ele era um senhor respeitável da igreja, amigo do pastor e ex-membro de uma outra igreja ainda mais avivada do que a minha. Ele me cativava pelos seus ares de mistério e espiritualidade. Vez por outra eu ia à casa dele e ouvia algumas palavras vindas de Deus ou só para bater papo sobre a fé. Dessa vez eu fui perguntar ao seu Pedro o que ele achava da ideia de eu comprar uma bíblia de estudo. Você sabe, aquelas bíblias que possuem comentários no rodapé. Eu lembro bem do conselho que eu recebi. O problema dessas bíblias é que você não sabe se você está aprendendo de Deus ou de você mesmo. Eu confesso que eu achei aquele comentário meio desconcertante logo de cara. Eu já havia ouvido uma infinidade de vezes que doutrina demais fazia mal, mas aquele conselho me fez acordar para a loucura que eu estava acreditando. Quer dizer que eu paro de aprender do Espírito de Deus se meu aprendizado veio por meio de outras pessoas, pessoas essas que estudaram mais do que eu e que se dispuseram a me apresentar o caminho das pedras? E se é assim, por qual motivo em Efésios 4:11 diz que Deus deu mestres para sua igreja? Enfeite? Eu acho que não. Em 2 Timóteo 4:13, Paulo pede à beira da morte que lhe traga uma capa que ele esqueceu em Troade para que ele tenha como se proteger do inverno e seus livros, assim como seus pergaminhos. Até mesmo Paulo, que era um apóstolo do Senhor e que recebia revelações diretas de Deus, precisava de livros para si. O famoso pregador batista Charles Spurgeon, no sermão Traga os Livros, comenta dizendo que Paulo era inspirado e todavia ele desejava livros. Ele esteve pregando por não menos que 30 anos e todavia desejava livros. Ele tinha visto o Senhor e todavia desejava livros. Ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens tem com Deus. Todavia, desejava livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu e ouvido coisas que é ilícito a homens pronunciar e mesmo assim desejava livros. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento e mesmo assim, perto da morte, desejava livros para si. Se nós não devemos ler livros de teologia porque devemos aprender de Deus, por quais razões deveríamos então ouvir os sermões dos nossos pastores? Eles também são homens caídos que estão tentando ensinar a palavra, tal qual os escritores. Aprender através dos pastores é deixar de lado o Espírito Santo? Esse tipo de coisa não faz o menor sentido. Dá até para fazer piada com isso. Se o seu pastor disser que não devemos estudar teologia porque devemos aprender de Deus, diga que não vai dar ouvidos ao que ele está dizendo, porque ele também não é Deus. E por isso, não deveria estar ensinando ninguém. Às vezes, nós erramos em abordar os neopentecostais com nada mais que uma enxurrada de versículos que louvam o conhecimento e a sabedoria. Todos no meu grupo de amigos conheciam de cor salteado que, abre aspas, meu povo se perde por falta de conhecimento. Fecha aspas. Como dizem em Oséias 4:6. O problema, na verdade, é de pressupostos. Enquanto alguém mais ortodoxo olha para este verso e compreende conhecimento como informação oriunda do estudo teológico, o cristão mais espiritualista vai interpretar isso como algo que se aprende diretamente de Deus, através de mera leitura devocional da Bíblia e da iluminação do Espírito Santo, sem complicações de teologia humana. Cabe-nos, então, mostrar pela Escritura que o Espírito nos guia pela palavra, através da ajuda de mestres e irmãos, como diz em Colossenses 3:16, ensinando-vos uns aos outros. Os irmãos neopentecostais assumem como pressuposto que se a Bíblia é um livro espiritual, escrito por Deus, que é interpretado com a ajuda do Espírito Santo, a não leitura de manuais de hermenêutica ou o desconhecimento das línguas originais pouco influenciarão na melhor compreensão da Escritura. A falha desse pressuposto está em desconsiderar que Deus usa meios para os seus fins. Alguns exemplos são realmente óbvios. Se ele deseja nos dar um emprego, ele nos leva a fazer cursos profissionalizantes. Se ele deseja nos dar uma esposa, ele faz com que tenhamos uma personalidade agradável. Se ele deseja que sejamos bons pregadores, ele vai nos dar músculos fortes na região do sistema fonador a fim de pronunciarmos direitinho as palavras. Claro que existem lá suas exceções para cada caso, mas essa é a via de regra como a coisa funciona. Da mesma forma, se Deus deseja que interpretemos corretamente a Escritura, o modo natural para que isso aconteça é com o Senhor nos ensinando a ler, nos ensinando a compreender o uso correto dos verbos em oração, a entender a lógica da linguagem e muitas outras informações que não serão entendidas durante o ciclo de oração, mas diante de alguns livros. Uma lembrança muito vívida que eu tenho do começo da minha vida de estudo é que todas as vezes que eu me propunha a ler algum livro um pouco mais teológico, eu empancava em palavras e distintivos teológicos que estavam bem acima do meu vocabulário. Então, ao invés de considerar isso uma oportunidade para o crescimento, humilhando-me diante de minhas evidentes dificuldades pessoais, eu menosprezava os autores com pensamentos do tipo: eles abandonaram a vida de oração e ficaram malucos, falando coisas que ninguém entende. Textos esses que eu pego hoje e entendo com muita facilidade. De fato, é comum ao ser humano desprezar aquilo que não possui e exaltar aquilo que domina bem. Quem é bom em português gosta de dizer que matemática é desimportante. E quem curte física zomba e diz que é tolice estudar geografia. Entre os pregadores, aqueles que entendem bastante das línguas originais gostam de exaltar essa ciência, pondo toda a qualidade da boa pregação no quanto de grego e hebraico você entende. Aquele que possui boa desenvoltura retórica e aplicam bem o sermão aos ouvintes, costumam dizer que o importante mesmo é falar bem e ser relevante, menosprezando o uso das línguas originais. Parece que o valor que damos a certas habilidades é influenciado diretamente por quanto delas a gente possui. De fato, eu acho muito fácil entendermos então o motivo de muitos pastores, principalmente de origem neopentecostal, pregarem com afinco que teologia esfria a fé do crente e
que muito estudo acaba com o poder do Espírito Santo. De que outra forma, eles poderiam explicar que a maioria dos que começam a compreender melhor as escrituras abandonam aquelas práticas absurdas que são pregadas como o ápice da espiritualidade? Se todo mundo que começa a estudar ciência política abandona o marxismo, eu vou ter que considerar o marxismo como algo crível apenas aos de pouco estudo. Ou então condenar o próprio estudo de ciência política como algo negativo, a fim de poder continuar apegado às minhas ideias socialistas. Se só quem acredita em Papai Noel é criança, eu vou ter que acreditar que crer em Papai Noel é uma crença infantil, ou então que se tornar adulto é uma coisa negativa, para que eu possa continuar crendo em Papai Noel. Dito de outra forma, se todo mundo que vira adulto para acreditar em Papai Noel, ou eu passo a considerar a crença no bom velhinho algo típico da imaturidade, ou eu começo a zombar da própria maturidade por si só. E é exatamente por isso que zombam tanto da teologia dentro desses círculos. Aqueles que estudam teologia acabam abandonando o neopentecostalismo e uma visão mais espiritualista da fé. Com isso, eles têm só duas escolhas: ou eles abandonam a visão espiritualista da fé, ou eles vão zombar do próprio conhecimento. Quando eu larguei o neopentecostalismo e comecei a estudar mais teologia, eu confesso que eu comecei a achar que eu realmente estava ficando frio, com pouca fé, com pouca paixão por Deus. Eu não encontrava mais dentro de mim aquele vigor que antes era tão presente em meus dias de neopentecostalismo. Parecia que eu estava perdendo a essência, ao ponto de me questionar: será que os pastores e os profetas não tinham razão? Eu pregava contra a ideia que teologia esfriava o crente, mas eu via que isso estava acontecendo na minha vida. E é nesse momento que muitos irmãos neopentecostais largam os livros e desistem de estudar mais profundamente as escrituras. Graças ao bom Deus, eu pude perseverar nos estudos e com o tempo eu percebi que eu não estava perdendo a inocência, mas a ingenuidade. Que aquilo que antes eu chamava de vigor nada mais era que histeria. Que a tão falada essência nada mais era do que infantilidade. Que eu chorava menos nos cultos, mas que vivia com mais santidade. Que eu participava de menos vigílias, mas que eu orava com mais profundidade. Que espiritualidade não era sentir presença de demônios ou receber guiares alheios à escritura, mas amar a Cristo e exaltá-lo em cada detalhe da minha vida. A lição, no fim das contas, é que teologia não esfria o crente. Ela só apaga o falso fogo. No entanto, como muitos pentecostais acham que o falso avivamento é um renovo de fato, o abandonar de práticas infantis é visto como morte espiritual. É como a criança ao perceber que os adultos não gostam tanto de suas brincadeiras.